E eu sou Jaqueline Diógenes e está começando o Sertão Nosso, o programa que celebra a alma e a cultura do sertão nordestino. E você já parou para pensar que por trás de cada forró bem tocado tem alguém que afina a alma da sanfona? Pois é, no programa de hoje nós vamos conhecer o seu Irineu, um afinador de sanfona e apaixonado por música. Confere! Se o sertão tem som, é porque alguém afinou. Se o forró emociona, é porque teve mão que cuidou. Sanfona não é só nota, é memória e precisão. E o afinador é quem calibra o coração. A paixão pelo instrumento, pela sanfona, pelo acordeon, já vem hereditário, né? Já vem de meu avô, pai de meu pai, os descendentes do lado da minha mãe também. Então está entrelaçado entre as famílias, né? De meu pai e da minha mãe. Meu avô era Irineu Castelo Branco de Araújo. Ele tocava isso aqui, esse oito baixo, né? Do meu avô, que ele nasceu em 1800, lá vai pedrada para trás, né? Provavelmente, quando ele começou, existia até um só de dois baixos. Depois passaram para oito baixos, né? Foi aumentando, né? Então, de meu avô passou para o meu pai, Mário de Souza Araújo. Ele com 12 anos, ele tocou no batizado de minha mãe. Então você vê como é que é. Tocou no batizado de uma criança, né? E quando ele ficou adulto e ela também, ele casou-se com ela, né? Então, com 12 anos, meu pai já tocava esse aqui, esse instrumento. Eles davam o nome de concertina, harmônica, e depois passaram a falar o fole de oito baixos, né? Fole de oito baixos. Então, com o meu pai, depois passou para o instrumento grande, o instrumento cromático mais instrumento normal, com a evolução do tempo, e a gente nasceu e se criou ouvindo o som do acordeon de meu pai, né? Dormia sendo balançado, minha mãe balançando e meu pai tocando acordeon, porque toda noite ele pegava no acordeon, né? Isso é natural de um sanfoneiro que se preza, certo? Então, quando meu pai faleceu precocemente, assim, digo precocemente porque ele já tinha 68 anos, mas estava muito bem ainda na profissão de concertador de sanfona também, além de tocar. Ele consertava acordeon e ele faleceu atropelado. Eu já trabalhava em indústria aqui em Fortaleza para sobrevivência e resolvi entregar os instrumentos que estavam por fazer, né? Mesmo sem saber, mas aí entrei na profissão e fiquei até hoje. Porque meu pai queria que eu tocasse acordeon. Eu ainda enveredei tocando cavaco e tocando violão. E toquei até cavaco profissionalmente, até com Luizinho Calixto eu tocava com um sanfoneiro aqui do Ceará. Aliás, dois, um era Zequinha Machado, outro era Raimundo Careca também. Eu toquei muito com eles, eu tocava cavaco com eles, né? Porque faz parte do regional, né? E meu pai queria que eu tocasse acordeon e não bateu a coisa para mim, né? Só que aí, na morte dele, eu passei a trabalhar em afinação. Aí não fui tocar acordeon, mas eu sei pegar um instrumento e fazer alguma coisa. Tocar alguma musiquinha. Até nesse aqui eu aponto alguma coisa, né? E no acordeon também. Então, se eu fosse tocar, se eu fosse montar em cima do instrumento todo dia treinando, eu tocava bem, tocava bastante, viu? Para o músico que tem um bom ouvido, às vezes ele afina, não é necessário, às vezes, um diapasão, a não ser para tirar uma base, né? Então, você pode chegar, hoje a gente tem como base o Lá, que é a nota de começo de afinação, né? Que você tem, sempre vai para isso, né? Então o acordeon é isso, você vai distribuir em todo o teclado pelo ouvido e casando os acordes, casando as terças, as quartas, as quintas, né? E os acordes você vai coordenando até afinar. Se você não tiver um bom ouvido, você não faz, tá? A não ser aquelas pessoas que não têm um bom ouvido, vai indo pelo o diapasão, que é um aparelho
como esse meu aqui atrás, que é no campo do computador, mas o ouvido tem que funcionar muito bem, né? Para você coordenar, você fazendo os sons e fazendo os acordes e coordenando. Certo? É assim que se afina bem o instrumento, porque se você só for passar no afinador ela e depois colocar no acordeon, sempre vai ter as diferenças. E seu ouvido é que vai ter a capacidade de captar o que não está certo, viu? É interessante porque esse instrumento, ele não é só de tocar a nossa música sertaneja, certo? Ela é de tocar inclusive clássicos. Você pega um sanfoneiro bem conceituado, aqui como por exemplo Valdones, Nonato Lima e outros mais, e pede para ele tocar um clássico, para você ver que coisa linda. Ele toca, você pensa que é uma orquestra, mas quando adaptou-se para o nosso aqui, que começou nisso aqui, e o acordeão chegou, faz aquela música aconchegante, aquela música que requer pro dançante, aquele shotzinho, aquela valsazinha, quem quer, para qual estilo queira, né? Então o instrumento está aqui, o acordeão. Eu acho porque é um instrumento fabuloso, um instrumento muito aconchegante. É aquele instrumento que você chega, bota no peito e a música sai, parece de dentro de você. Na hora que você prende ela no corpo, né, no seu corpo, você acha que a música está saindo de dentro de você. Se você for um instrumentista expressivo, que dê muita expressão na música, você vai ver a diferença que ele vai fazer com isso aqui. Certo? Todo instrumento é assim, mas o acordeon é muito mais porque a maneira de você trabalhar ele é a maneira de você colar ele lá no corpo, né? Uhum. Então, no que você está fazendo ali, você está sentindo aquilo sair de dentro de você. Uhum. Se você tiver uma grande expressividade, você vai jogar aquilo para dentro do instrumento e vai sair do jeito que você sabe fazer a música, né? É muito trabalhoso. Para você fazer uma afinação de uma gaitazinha de sanfona, você tem que tirar um pouco nela. Eu vou te mostrar aqui, para você ver. Aqui são gaitazinhas, né? Essa aqui é uma lâminazinha de aço, né? Então essa é uma lâminazinha de aço. Essa lâmina de aço é boa condutora da ferrugem, da fuligem, né? Então nós, como moramos numa zona litorânea, é muito fácil desafinar um instrumento. Basta tocar ali pela Praia do Futuro, assim, 2 ou 3 meses ali, e você fica sem condição de tocar. Então isso aqui, a dificuldade é porque para você tirar um pouquinho, aí passou, tem que voltar um pouquinho no outro canto aqui, e para não danificar muito a gaitazinha, que é uma coisa bem sensível. Essa aqui é das maiores, ainda tem bem miudinho, que parece um assobio de soninho, bem miudinho. O que dá mais prazer mesmo é quando você termina, que o cara chega e pega o instrumento. Ih, rapaz, tá fabuloso. Esse é o prazer da gente. A pessoa chega e recebe o instrumento e sai lhe elogiando e tudo mais. Isso é o maior prazer que você tem. Não é de só fazer o serviço. Tem pessoas que não fazem isso, mas tem outras que agradecem você manda o instrumento, tipo, cara, ficou melhor do que o que eu pensava. Isso aí é que enaltece o nome da gente e que você fica lisonjeado com isso, certo? Eu, por exemplo, Dominguinhos, eu fiz alguma coisa para ele, porque quando o Dominguinhos chegava aqui, ele já vinha de São Paulo, já vinha com o instrumento pronto, né? Para viajar, geralmente já viaja com o instrumento pronto. Mas vai dizer que não acontece alguma coisa? Acontece sim. Até isso aqui quebrado, essas gaitazinhas quebradas de sanfona de Dominguinho, eu coloquei. Por quê? Porque o som lá estava muito ruim, eu tive que forçar, aí quebrou. Aí, então você não pode dizer que não vai acontecer, né? O próprio Dominguinho aconteceu. Eu fiz alguma coisa, não afinação geral, mas alguma passagenzinha, ficou mais ou menos ali, precisando de alguma coisa, a gente fazia, como a sanfona estava quase boa, aí não dava muito trabalho. Né? Sinto feliz demais, certo? Até hoje, senão eu não estava há 43 anos, certo? Trabalhando nessa profissão. Subi para 44 anos agora, trabalhando nessa profissão.
Agora, isso é porque me realizou. Eu faço uma coisa que eu amo, certo? Eu sou capaz de passar o dia e a noite trabalhando e quando saio, eu me deito, durmo meu sono na maior tranquilidade. Não precisa de mais nada, a não ser alimentação. Mas é uma coisa que chega, o aconchego da vida. A sanfona chora, sorri e emociona, mas é o afinador que garante que cada nota toque o coração certo. Um trabalho silencioso, mas essencial, que mantém viva a trilha sonora do sertão. É a sanfona tocando a alma do sertão. Eu aproveito e deixo um abraço a todos os sanfoneiros do Nordeste. Bom, gente, o Sertão Nosso fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Segunda-feira tem mais, tem Panorama do Agro. Eu aproveito e te convido para curtir, compartilhar, apoiar e se inscrever na TV Portal AgroMais. E a gente vai ficando por aqui. Te desejo um ótimo final de semana, um cheiro e chama no agro!